Amém. Pai Senhor, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. É sempre uma responsabilidade falar à frente dos pastores, então que Deus nos ajude, amém? Então eu quero ler um texto no livro de Samuel, capítulo 3, amém? A Bíblia narra a história do menino Samuel. Acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre Samuel, não é? Ana era uma mulher estéril, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filho, mas a Ana se posicionou, não aceitou continuar nessa situação. A Bíblia diz que de vez em vez Ana e Elcana iam para Siló. Siló era o local onde estava o templo naquela altura, não é? Por que a Ana ia sempre para Siló? A sua, como é que eu posso usar o termo? Concubina, isso, tinha mais filho que elas, né? Havia uma rixa entre elas e aquilo lhe angustiava a alma. Um dia ela no templo orando, não saía nenhuma palavra, o profeta dizia: por que você está embriagada a essa hora? Ana disse: Senhor, eu não estou embriagada, é angústia de espírito. Então o profeta disse: já que você está a orar por um filho, vá e que Deus te conceda segundo a tua necessidade. Amém? E a Bíblia diz que quando eles voltam para sua casa, o seu esposo a conheceu e deram à luz a um filho. E esse filho se chama Samuel. Eu quero dizer para vocês que Samuel foi uma resposta do altar da oração. Amém? Então, muitos de nós aqui temos uma petição, um pedido. Não desista da tua petição, do teu pedido, porque o altar de oração ainda traz resposta. O altar de oração ainda traz solução para nossas vidas. Aleluia! Então a Bíblia diz então que este mesmo Samuel tinha que ser levado para cumprir o voto que Ana fez. Porque Ana disse: Senhor, se você me der um filho, eu vou dedicar para o teu altar. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um profeta e de um sacerdote. Aleluias. Então Ana precisava cumprir este voto. A Bíblia diz que Ana disse: eu vou ficar com ele até desmamá-lo. Quando Ana desmamou Samuel, os historiadores dizem de 2 a 3 anos, não é? Ela pegou e levou Samuel para Siló. E Samuel ficava com ele, sendo treinado, sendo preparado, sendo capacitado. A Bíblia diz que no templo havia sacerdotes, Finéias e Ofinéias, que eram filhos de Eli, também eram sacerdotes, trabalhavam no templo. Mas a Bíblia diz que eles não se comportavam como sacerdotes. Eles corrompiam o templo, eles blasfemavam o templo, eles não tinham uma conduta digna de sacerdote, porque eles se prostituíam à frente do templo, eles recebiam mais do que deviam no templo, e a Bíblia diz que isso não agradou os olhos do Senhor. Esse pecado, a Bíblia diz que Deus disse que eles seriam mortos por causa do pecado deles. Aleluias! E eles não se importavam com o Senhor. Por quê? Porque eles não conheciam o Senhor, porque eles não tinham intimidade, não tinham relacionamento com Deus. Aleluias! E a Bíblia diz que este mesmo Samuel estava no mesmo ambiente que eles. Samuel via o que eles faziam, ouviam o que eles faziam. O seu pai Eli ouvia a mesma coisa e ainda disse: filho, eu tenho ouvido o que vocês têm feito. Isso não é bom aos olhos do Senhor. É melhor vocês pararem com isso. Mas a Bíblia diz que eles não deram ouvido à voz do seu pai. Por quê? Porque eles não se importavam com Deus. Não se importavam com as coisas de Deus. Até que um dia, Deus levanta o profeta e envia uma profecia para o sacerdote Eli, o pai deles, dizendo: eu vou arrancar o sacerdócio da sua casa. Porque você tem visto a conduta dos teus filhos, tem visto o comportamento dos teus filhos, mas você não faz nada. Você vê e não faz nada, não chama atenção, não corrige. Por isso, eu vou estender as minhas mãos sobre a tua casa e vou arrancar o sacerdócio. E no capítulo 3, onde está o que eu quero falar com vocês, a Bíblia diz que naqueles dias a visão e a palavra de Deus era rara, não se manifestava. Por que a visão do Senhor e a palavra era rara?
Por causa disso, os sacerdotes que lá habitavam, eles corromperam o templo. Corromperam aquilo que é sagrado, blasfemaram contra aquilo que é sagrado. Por isso, a palavra e as visões do Senhor já não se manifestavam.